Hoje eu queria dar continuidade lá naquele processo de recuperação do conteúdo de vocês de AutoCAD. Então, a primeira coisa que eu queria era esclarecer para vocês o que mudou de alguns anos para cá em termos de apresentação de projeto, né? Eu não sei se eu mostrei, né? Na primeira aula eu mostrei para vocês algumas coisas que mudou. Então, eu vou pegar só mais um exemplo para refrescar a memória de vocês. Oh, caramba! Que tá mal equilibrado. E vamos ver isso aqui. Aí vocês lembram da gente ter visto uma coisinha semelhante a isso na aula passada, né? Gente, parece assim, nossa, que grau de evolução com muita coisa, muito difícil fazer ficar nesse jeito aqui. Não é, tá? Tem nada demais aqui além de você simplesmente jogar um colorido com a rachura. Acabou-se. Fora isso, é a mesma coisa que vocês já sabem fazer, tá? E outra coisa, uma parte do colorido que aparece aí nos objetos já vem nos próprios blocos. Então, o que a gente vai fazer é dar uma suave incrementada para vocês terem um up na apresentação de projeto de vocês. Todos vão ter escritórios de diversos tipos, tá? Tem aquele cara que faz tudo preto e brancão, que faz aquela coisa toda lisa. No meu escritório a gente chama isso de caveirão, né? Mas para outros escritórios é o top, que tem que ser elegante, porque não tem colorido, não tem nada. Porém, vocês precisam saber dominar o programa para chegar no resultado que vocês quiserem. Esse que é o meu objetivo. Então, você pode até no escritório não precisar usar isso tudo, se você não trabalhar com um escritório que use técnicas mais aprimoradas. Mas não vai deixar de usar porque você não sabe, porque lá de repente não é necessário. Então, hoje a gente vai aprender a tentar chegar um pouco próximo disso no desenrolar da aula. Bom, aula passada a gente já começou a ver um pouquinho de coisas que são mais básicas. E aí eu quero sempre alertar vocês que eu estou partindo do princípio que se eu pegar muito lentinho, linha por linha, ficar aguardando que todo mundo faça, além da turma ser muito grande para isso se viabilizar, vai ser maçante que vocês já tiveram aula, né? Segundo vocês têm as deficiências e tal, mas já tiveram. Então eu estou querendo fazer com que vocês tenham resultados, ou seja, entendam como é que faz cada uma dessas coisas e tenham condições de dar disciplina de projeto, porque semestre que vem vocês vão ser meus alunos de projeto e vocês vão ter que apresentar projetos com esse padrão de acabamento aqui. É super mole, tá? Se assustem não, que é muito, muito fácil. Quando alguém ensina pra gente, sobra pra gente só se interessar e fazer, né? É super simples. E se não fosse, eu não estaria dizendo que a gente ia fazer. Porque esse desenho aqui não foi eu que fiz, foi feito por um aluno, né? Então, falando do semestre passado, então tá guardado aí pra vocês o resultado que vocês mesmos vão fazer. Eu já mostrei de alguém, não foi? Dos alunos da outra turma. Então, eles conseguem fazer até melhor do que isso aí, alguns deles. Então, alguns de vocês também vão chegar nesse padrão. Antes da gente chegar nesse daqui, a gente vai pegar algumas coisinhas mais básicas ainda que eu falei na aula passada. A aula passada a gente já aprendeu a fazer círculo, eu falei de retângulo. Mas a gente desenha um círculo somente, né? E a gente viu as coisas mais primárias, como é que clica, dá enter, ESC, seleciona, tira a seleção, procedimentos, como é que a gente age com qualquer comando. Só para que vocês não se percam lá na frente também com ferramentas de manipulação e modificação, vocês lembram ainda de como que manipula zoom, né? Apertou a rodinha, arrasta para o lado. Girou a rodinha, vai ampliar, reduzir o zoom de tela. Puxa para o lado desse projeto, até chegar no ponto, vocês vão ver, do lado dessa pontinha aí, um quadradinho. Todo mundo está vendo ele? Só preciso dele na tela. Se puder deixar até o projeto lá para fora, melhor ainda para mim. Deixa eu ver o que foi que eu fiz nisso, porque eu de novo me esqueci que o mais interessante para vocês é metro. Bom, infelizmente eu me esqueci. Como eu já copiei para todo mundo, eu vou deixar no centímetro, mas a gente vai lançar, quando começar as atividades práticas, a gente vai fazer em metros tudo, tá? Mas por enquanto hoje a gente vai brincar em centímetros. Então vamos ver algumas coisas que são básicas também, que são importantes para vocês. Por exemplo, vocês preferem cruz. O retângulo. Deixa eu então ampliar um pouquinho aqui só o poder de visibilidade dele, para ninguém ficar cego aí tentando enxergar o que eu estou passando. Pronto, que aí fica mais visível para vocês na hora que eu começar a desenhar. Tem pelo menos 3 maneiras diferentes de desenhar um retângulo, tá? E isso vai depender muito de como você ativa as ferramentas para poder interagir com o comando de retângulo. Se você partir pelo método mais primitivo que se fazia antigamente no AutoCAD, quando você aciona retângulo,
ele pede para clicar na primeira quina. Se eu quero fazer um retângulo aleatoriamente, basta clicar na segunda, ou seja, puxei para a diagonal e vou bater lá. Eu poderia dar uma aula aqui só de coordenadas cartesianas relativas, polares e tal. Eu não vou fazer isto, porque eu acho que eu vou complicar muito com a linguagem, que ela já está até ultrapassada. Mas tem pessoas que vão preferir esse método, então vamos fazer de uma maneira um pouco mais didática. Para desenhar retângulo no método básico de AutoCAD, dá para você fazer simplesmente acionando o retângulo, clicando num lugar qualquer, e na sequência, ao invés de você utilizar qualquer procedimento um pouquinho mais intuitivo, você vai digitar arroba, porque arroba significa relativo a este último ponto, eu quero chegar em outro. Então digita arroba, que você segura o shift, pressiona 2, né? E aí você vai digitar na sequência largura, vírgula, comprimento. Ou seja, se eu quiser um retângulo, eu quero aqui um de 1 metro por 1 metro. Eu digito 100, né, porque está em centímetros, vírgula, 100. Enter. E eu acabei de fazer um retângulo de 1 por 1. Ok? Está pequenininho no de vocês, caso o zoom estiver pequeno. Certinho, gente? Sim. Seguinte, gente, ó. Como a outra turma está tendo aula de 3D, observem-se aí, ó, na roda dentada de vocês, ao lado dela, ou para quem está ativo, que a minha tela está compactada e não aparece, se está 3D Modeling, se tiver, coloca Drafting Annotation. Então, ó, vem aqui ó, na roda dentada lá embaixo, tira e bota Drafting Annotation, senão vocês vão ter acesso aos comandos do mesmo jeito que eu. Tudo ok? Pode ser, né? Vou repetir mais uma vez, só para ter certeza que vocês pegaram esse procedimento aí mais simplesinho. Então, ó, quero fazer um retângulo com medidas conhecidas. Vou fazer de outra maneira que a gente viu na aula passada, que dá para ir pelo atalho, né? Vou começando a digitar RE, ele já vai começando a dar sugestão, ó, já aparece o retângulo lá. Então, eu posso pegar aqui na lista, se eu não quiser ir pelo comando. Primeiro procedimento, dou simplesmente um clique. Para indicar a medida dele, eu vou digitar arroba, que é relativa ao último ponto, e digito 100, que é a largura, vírgula, 100, que é o comprimento. Ou seja, arroba, largura, vírgula, comprimento. Vai ser sempre assim, é o método mais simples. Porém, vocês vão observar uma coisa. Aqui embaixo nós temos algumas ferramentas que elas servem para inferir precisão no AutoCAD e vão nos auxiliar para alguns comandos. Existe um método de trabalhar com os comandos se valendo das facilidades do Dynamic. Eu particularmente não gosto muito do Dynamic, mas eu acho que para quem está iniciando ele é muito intuitivo, porque em vez de você ler o que está aqui embaixo, ele começa a colocar as coisas no meio da tela. Aciona a Dynamic aí, para vocês verem uma coisinha. Aciona. Então, ligou aí o DIN, que é o Dynamic. Aí vai observar o seguinte, começa a passar instruções diferentes. Chama o retângulo novamente. Quando você aciona o retângulo, ao invés de ele pedir instruções lá embaixo, ele pede aqui em cima. O que é que nós vamos fazer? Vamos clicar em qualquer lugar da tela. Gente, quando o Dynamic está ligado, muitas coisas que são tacanhas nos AutoCADs antigos, ele pula etapas e facilita para a gente. Por exemplo, no caso do retângulo, eu não preciso botar arroba. Eu simplesmente coloco 100, vírgula, 100 e dou um Enter. Acabou. Eu já lancei o retângulo de forma mais automática para fazer com Dynamic. Clica com o botão direito sobre os ícones. Coloca Use Icons. Que na aula passada não é isso? Desmarcado. Ó, para quem está com o mesmo problema aqui que a Catiúcia estava, pode ser que o seu AutoCAD esteja com os ícones em forma de desenho. Botão direito sobre qualquer um deles. Se você desabilitar a opção ó, Use Icons, ele vai sair dos desenhos e vão formar de novo as palavras aqui que representam os comandos. Quem achar mais fácil por aqui, tanto faz, tá? Então, Dynamic vai estar DIN nesse caso. A espessura quando faço... Normal. Fui eu que configurei desse jeito, porque quando eu comecei a dar aula, eu liguei o recurso de Line Weight. Aqui embaixo, desabilita LWT, para você não ter esse problema, tá?
Eu botei isso de propósito porque na minha tela fica melhor para vocês enxergarem. Olha lá, ó. Foi o que eu fiz aqui. Aí acabou salvando para todo mundo assim. Mas por enquanto não vamos esquentar a cabeça com isso não, que eu não estou passando Line Weight para vocês, tá? Vamos nos concentrar. Tá bem entendido até aí? Gente, mas olha, a gente aprendeu também na aula passada que tudo que a gente faz no AutoCAD, a gente tem que observar a linha de comando antes, durante e após. Lembram disso? Então a gente pode também se valer dessa orientação para poder desenhar retângulo. Acionei retângulo, aí vou clicar. Aí vocês vão perceber que apesar dele estar pedindo instruções aqui na tela, olha o que acontece na linha de comando. Ele me permite lançar dimensões também. Então eu posso fazer assim, ó. Clicar aqui em Dimensions. Quem tem AutoCAD antigo não dá para clicar, né? Só digita D. Mas ninguém vai usar AutoCAD antigo aqui, vai? Escolhi Dimensions. E aí, ó. Especifique o comprimento. Vou digitar aqui para ele. 100. Enter. Especifique a largura. 100. Enter. Só uma coisinha aí que o retângulo é confuso quando faz desse método. Quando você diz a última medida, ele não finaliza o comando. Por quê? Ele te permite ainda, ó, escolher para que lado você vai finalizar o retângulo. Você escolhe o lado que você quer e clica com o mouse. Aí ele firma o retângulo, tá? Eu acho que das 3 métodos, o do meio que eu expliquei é o mais prático, não é não? Aciona retângulo com Dynamic ligado e só digita largura, vírgula, comprimento, Enter. E aí rola qualquer retângulo. Massa? Posso entender que daqui para frente ninguém vai ter dificuldade, né? Quando eu falar faz retângulo 100 por 100, 500 por 4, aliás, vou falar em metros provavelmente nas próximas aulas. 4 por 5, vocês já vão saber fazer, né? Escolhe o método que achar melhor. Avançando um pouquinho. Já que a gente pegou o que era de mais básico em termos de figura geométrica, pegar uma coisinha um pouquinho além. Polyline, por exemplo. Qual a diferença de fazer um objeto com linha de um que é feito com polyline? Quando eu uso o comando line, depois que eu traço os objetos, cada um dos segmentos aqui, ó, desta sequência é um objeto independente. É comum que no projeto de arquitetura, a gente, quando tem muitos elementos, a gente não queira ficar mexendo com a pancada. É um contorno de um único desenho, uma única área, um único prédio. Eu quero que seja todo inteiro para trabalhar com ele. Normalmente, nesse caso, eu vou utilizar a polyline. A polyline, quando eu termino de traçar qualquer coisa que seja, por exemplo, uma figura fechada que eu fiz aqui. Vocês lembram da aula passada de close? Se quiser, ó, pode ou clicar aqui que é mais intuitivo, mas com o botão direito, você também aciona as mesmas coisas que aparecem na linha de comando. Então é sempre bom fixar isso, tá? Toda vez que você está trabalhando com o mouse, apareceram instruções na porção inferior, se você tiver com preguiça de ir lá embaixo, clica com o botão direito que aparece tudo de novo aqui, tá? É uma outra possibilidade para vocês. Então, vou acionar aqui o close e vou fechar. O que acontece, ó? Se eu clicar num desses objetos, já rolou a polyline. E a gente vai ter uma facilidade muito grande para outros comandos avançados, outras situações, que a polyline vai nos facilitar, vai nos possibilitar. A janela de vocês aí está exibindo à direita esse campo de utilities já aberto. No meu está fechado por causa da resolução de tela que está ruim. Não está aparecendo aqui não a reguinha lá no canto? Só não está se vocês não tiverem no Draft Annotation. Se tiver, está aparecendo. Tem um campo aí chamado Mastery, né? Mastery serve para quê? Conferir medidas. Vocês já sabiam cotar utilizando medidas? Bom, antes de eu falar desse Mastery aí, eu estou até pulando etapas. Seria bom eu falar um pouco mais de ferramenta de precisão aqui embaixo. Então, congela o que eu ia falar. Não vou falar dele agora não. Vamos primeiro entender essas ferramentas de precisão. Já chego lá nelas. Vamos começar com a mais trivial. Orto. Começa a traçar qualquer coisa aí, ou com line, polyline, tanto faz um zigue-zague qualquer, mas não interrompe o comando. Os comandos que aparecem na barra de status, na porção inferior, eles não precisam de que o último comando esteja cancelado para acioná-los ou para acionar ou para desacionar, tá? Para tornar ativo ou tornar inativo. Se eu estiver trabalhando aqui e de repente quero ligar uma ferramenta de precisão,
No ponto que eu estou, eu venho aqui, habilito e volto para o meu desenho. Então vamos habilitar no meio do desenho orto e volta para lá. Olha o que acontece. O orto não me permite mais fazer linhas inclinadas. Ele só faz múltiplos de 90 e 90 graus. Qual que é a vantagem disso? Se eu já estou com o traço reto, então vou clicar aqui aleatoriamente. Quando a dinâmica ligada, aparecem os valores malucos aí, tudo quebrado, né? A mão da gente não tem precisão para fazer isso com posicionamentos exatos. O que a gente faz quando quer uma linha de tamanho exato? Quero descer 50? Puxo o mouse na direção que eu quero, digito a medida que eu quero, dou um Enter. Por exemplo, 50, Enter. Cuidado para não dar 2 Enters, porque você der, vai sair do comando, você vai ter que iniciar tudo de novo. Aí puxo para cá, eu quero 1 metro. 100. Aí desço de novo, vou botar 2, 200, Enter. Compreendido até aí? Vamos agora estabelecer diferença entre ele e o polar. Aproveita que você já está com o orto ligado, tenta ligar simultaneamente agora o polar também, para ficar os dois ligados. Rolou? Não rola. Foi de propósito que eu mandei ligar os dois. Polar e orto são comandos que têm a mesma função. Qual a diferença de polar para orto? Orto, ele fixa o posicionamento do cursor. Ele não deixa você fazer ângulos intermediários. Polar, ele sugere, mas ele não te obriga. Você pode usar os ângulos dele ou você pode pegar ângulos imprecisos. Uma vez que eu estou com o polar ligado, ó, ele sugere o alinhamento, eu clico se eu quiser. Do mesmo jeito que o orto, posso digitar uma medida, dar um Enter que ele vai. Porém, se eu quiser uma medida aqui que não é a sugestão dele, ele me deixa também fazer. Certo? Até aí tudo bem. Só que o polar, por padrão, ele não vem com os ângulos que a gente quer tudo certinho configurado. Você pode precisar mudar os ângulos que ele sugere a partir da própria barra de status. Não é para clicar nele, é para clicar com o botão direito e vai aparecer um menu. Ó. No meu, por exemplo, ele está dando sugestões de construção a cada 45 graus. Normalmente só tem muita utilidade usar o polar se ele tiver 45. E quando nós temos linhas inclinadas, que elas não são de 90 e 90, dificilmente são diferentes de 45. Por quê? Quando a gente está em instalações hidráulicas, por exemplo, a gente não vai conseguir obedecer a modulação da casa, porque não tem peças hidráulicas com variações, por exemplo, de 60 graus, 30 graus. A maioria das peças é 45. Então, por isso que é uma boa referência para a gente trabalhar com ângulos múltiplos de 45, tá? Bom, quem já estava com 45, ok, não precisa trocar. Quem não está, troca para 45, que desse jeito ele vai estar mais útil para a gente. E aí você vai perceber, ó, que à medida que você gira, sai uma linha de construção infinita a cada vez que o seu mouse passa por 45 graus de angulação. Claro isso aí? Então ficou clara a utilidade do polar, né? Vamos para só mais uma ferramenta de precisão interessante aqui. OSNAP. Para que serve o OSNAP? O OSNAP é uma ferramenta de atração a pontos com exatidão. Quando a gente quer clicar na ponta final de uma linha, se a gente não usar o OSNAP, a gente não vai fazer isso precisamente. Você vai aproximar o zoom bastante, chega lá perto, ou ela está antes ou está depois. O OSNAP faz com que você bata exatamente num ponto. Não basta somente chegar aqui e clicar no OSNAP para ligar, mas tem que fazer isso também. Liguei o OSNAP, liguei o de vocês. Antes de utilizar, é interessante que você saiba quais ferramentas de precisão exatas estão funcionando. E é interessante saber o seguinte: as ferramentas de precisão que estão configuradas no OSNAP, elas podem atrapalhar o seu manuseio quando combinadas em grande quantidade. Posicione o mouse sobre o OSNAP e, da mesma forma que a gente fez com o polar, clica com o botão direito para ter acesso às ferramentas que aparecem aqui. Vocês estão vendo que tem uma pancada, né? O que isso quer dizer cada uma delas? Endpoint são as extremidades de qualquer objeto. Na curva, eu também tenho extremidades, ele também aceita. Midpoint é todo local que tem início e fim, ela tem um meio, tá? Portanto, a gente só vai identificar midpoint em objetos que a gente vê início e fim. Por exemplo, numa circunferência, não tem midpoint, porque é infinito aquilo lá, né? Então não vai procurar midpoint. Na circunferência, a gente tem quadrantes, ou seja, a cada 90 graus tem um posicionamento exato no círculo que é possível atingir. Agora tem centro também no círculo, tá? Que é o local onde a gente bota a ponta seca do compasso e gira, aquilo ali é o centro. Tá? Mesma coisa vai servir para a gente aqui no desenho com AutoCAD. Node
É quando a gente desenha um objeto de ponto, ele fica adimensional no AutoCAD. A gente não consegue clicar nele se não for com a ferramenta de Node. Tá? É para clicar em cima de um ponto. Porque existe um objeto chamado ponto que se desenha com o AutoCAD também. Intersecção é qualquer cruzamento. As curvas cruzando retas também são pontos. Tá? Extension e paralela, por enquanto, eu vou evitar falar porque o conceito é um pouco mais complicado. Eu não quero que vocês fiquem confusos agora no início. Vou falar das mais básicas, tá? Inception. Tem objetos que eles são já um objeto agrupado com propriedades que não são objetos simples. Por exemplo, um texto. Quando eu começo a digitar um texto, tem um local que eu clico, que é onde ele inicia. Aquele início é o ponto por onde eu inseri o texto. Então dá para clicar no ponto de inserção do texto. Ficou claro isso aí? Vocês já devem ter visto o que é bloco nas aulas passadas, no semestre anterior. No semestre anterior. Então, o ponto por onde insere um bloco, que é um grupo de objetos, também é um ponto de inserção. Perpendicular depende que algo esteja desenhado. Você começa a traçar. Se tiver alguém que está a 90 graus, no encontro perpendicular exato ao seu objeto que vai fazer 90 graus, quando você aproxima, ele permite clicar. Do mesmo jeito que o perpendicular, o tangente, ele só é possível fazer uma tangência quando já existe uma referência. Ó. Perpendicular é assim, eu tenho alguém que está aqui. Quando eu começar a traçar, se eu me aproximar daqui com o perpendicular ligado, ele vai garantir que exista 90 graus bem aqui. Já o tangente funciona da seguinte maneira. Olha que danado, eu querendo apagar o quadro com o mouse. E ainda estou com um marcador aqui muito ruim. Tangência é o ponto de coincidência entre um objeto curvo e um reto. Circunferência normalmente nos possibilita duas tangências. Se eu começar a traçar aqui, ó, aí, cheguei no ponto que eu quero tangenciar esse círculo. Eu posso fazer aqui para um lado, eu posso fazer aqui para o outro. Gente, se eu botar a mão bem aqui no meio, ele vai por de cima ou vai por de baixo? Hein? Vai para onde? Gente, a mão da gente não tem precisão nenhuma. Não existe exatamente no meio com a nossa mão. Se você bota aqui no meio, ou ele está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, ou ele vai pegar uma tangência aqui, ou ele vai pegar outra aqui. Sempre. Tudo depende de onde o mouse está mais próximo na hora de lançar o comando. Outra coisa, essas ferramentas também, quando estão muitas ligadas, ele vai poder interagir com todas, mas aqui perto do mouse tem várias. Ele vai para perto de quem? Aqui vem mais perto de onde eu botei o cursor. Tá? Então ele sempre dá preferência aqui está mais perto. E se no local que eu for, ele é as duas coisas, ele tanto é um endpoint quanto ele é um perpendicular. Um dos dois vai aparecer primeiro, tanto faz para você, né? Pô, mas está enchendo o saco, eu não aguento mais. Então desliga, não decida nada que ele para encher o saco, tá bom? Nearest, ele vai servir para você encostar exatamente numa linha. Porém, não é numa ponta final, nem perpendicular, nem canto nenhum. É só garantir que houve uma coincidência. O posicionamento dentro da linha não te interessa. Pô, mas e para que serve isso? Porque não está preciso isso. É simplesmente porque você pode querer encostar um objeto na parede sem se preocupar muito se ele está mais para lá ou mais para cá, só quer encostar. E aí, esse fato de você usar Nearest vai garantir que vai encostar. Uma dica importante para vocês. Projetos de muita precisão, a gente costuma ter muito erro quando o usuário tem hábito de deixar Nearest ligado. Só deixa Nearest ligado se você está numa situação especial onde ele é necessário. Porque normalmente, a maioria das imprecisões de projeto que a gente tem é o usuário que deixa isso aqui ligado o tempo inteiro. Aí o objeto vai para qualquer lugar quando deveria estar exatamente a 40 centímetros. Então, deixa para usar isso aqui quando for uma situação exata. Esse aparente aqui, apesar de ser complicado, como dá para a gente explicar ele rapidinho, não vai nos servir para entrar na aula de 2D, mas em 3D ele serve para isso aqui. Ó. Quando vocês recebem projeto, por exemplo, levantamento topográfico, é comum que os softwares, em vez de botar a curva de nível tudo desenhado no chão, eles botam com a cota Z elevada. Quando a cota Z está elevada, eu vou fazer um platô onde eu quero marcar o piso da casa, para limitar a casa naquela área. Mas as curvas de nível estão cada uma numa altura no universo 3D, e eu estou no plano do chão. Quando você pede para ligar o aparelho intersection, você vai pegar a intersecção entre uma curva de nível e um lançamento de marcação da casa, ele consegue ver linhas que estão assim, que aparentemente para vocês é uma intersecção, mas na real não é uma intersecção. Aí ele entende essa ligação dos dois e projeta no chão.
Ficou claro esses termos aí? Por enquanto eu vou poupar vocês desses outros dois que é um pouquinho mais complicado de entender, tá? Senão a gente vai além do que eu preciso para esse iníciozinho. Posso avançar, gente? Então, agora que vocês já sabem utilizar esses pontos, dá uma ligadinha no Snap. Toda vez que você aproximar de um canto, gente, e ele habilitar esse símbolozinho aqui, algum Snap está ativado e ele já te avisa qual é. Mesmo que você não queira, ao clicar para cá, estou vindo para cá, ele vai botar a linha para lá. Então, ó, vou clicar aqui pensando que vou pegar no meio, né? Mas ele está avisando que é no endpoint, então eu não devo fazer isso. Vou botar para baixo, ó, e ele vai. Então, todo lugar que você clicar agora vai ser preciso. Bom, uma vez que vocês já estão sacando algumas dessas ferramentas aqui, que são as mais básicas para o nosso uso, agora faz sentido entender ferramentas de conferências de medidas, que vai ter utilidade para vocês do início até o fim do nosso trabalho. Agora há pouco a gente fez uma figura fechada com Polyline, né? Quem não fez, faz rapidinho, dá um close só para a gente testar. A gente vai testar um monte de coisas aqui. Dá um ESC para quem estava desenhando e vamos ver uma coisinha. Aqui, ó, na lateral direita de vocês, o meu tá compactado porque minha tela está com a resolução diferente, tem uma reguinha chamada Mystery. Não é isso? Ela vai servir para a gente medir distância. Gente, é errado, quando você está num projeto, ao invés de usar o Mystery, você pegar o comando de cota e sair cotando. Porque a cota reduz a precisão da informação. Se o usuário que fez o projeto, fez um projeto que tem um monte de medidas decimais quebradas, tudo errado, a cota não mostra isso. O Mystery mostra a mínima casa decimal de erro que houve no desenho. Acionando o Mystery, o que ele quer? 2 pontos. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar num ponto, vou clicar no outro, e ele informa para mim a distância aí já. Tá? Quando não está ligado o Dynamic, ele fala aqui na linha de comando, ó. Verifiquem que se você estiver medindo uma diagonal, que for a ligação entre uma distância horizontal e vertical, ele já diz qual é a distância horizontal e a vertical também. Inclusive ele já fala quantos graus de inclinação tem esses 2 cliques que você deu. Você pode estar querendo conferir qual a inclinação de um determinado lançamento do projeto. Tudo ok até aí? Outra coisa bacana. Aí mesmo dentro do Mystery, do local onde está o Mystery, tem uma setinha do lado dele, todo mundo está vendo? Embaixo dele, aliás. Tem uns aqui que a gente não vai se preocupar com eles agora, que não vai ser tão útil nesse início, mas tem um que ele é ótimo para coisas básicas que vocês vão fazer em projetos. Área. Todo mundo está vendo a área aí dentro? Aciona a área. O método mais simples de trabalhar com área, especialmente quando você não sabe quem criou o projeto e ele não está organizado em polylines. Gente, a evolução da organização num projeto é ter a maior quantidade de polylines possível, tá? Porque muito pedacinho de linha é um inferno para alterar depois. Então, quanto mais coisas agrupadas, melhor. Então, a área funciona assim. Acionou, dá clique nas extremidades e você vai vendo que ele já vai entendendo que área que está formando, né? Quando você chegar num posicionamento em que ele fechou, você dá um Enter, ele automaticamente vai dar 2 dados para você. Essa área, que no meu caso aqui deu 27 metros quadrados. Gente, ó, quem está trabalhando em metros, é só ler o que aparece. Quem está em centímetros, tem que tirar 4 casas para saber a informação, tá? Como nós não vamos trabalhar com centímetros nos projetos de vocês, não vai precisar ter esse cuidado, mas tenham, caso um projeto que vocês recebam esteja em centímetros. Só que esse método, ele é muito bom para uma figurinha pequena. Se você pega um terreno grandão, que tem, sei lá, 500 cantos para você medir, um lote gigantesco de uma área rural, por exemplo, você vai ficar 1 ano ainda no clique para conseguir esse cálculo. Isso não é a maneira mais inteligente. Para isso, o mais inteligente é que a gente pudesse fazer esse cálculo num simples clique. Quem é o objeto? Essa área toda, puff, e ele calcula. Só que para isso, ou essa pessoa fez com Polyline, ou você vai ter que transformar isso em Polyline. E a gente vai aprender as 2 coisas agora então, tá? Como é que faz e como é que desfaz tudo isso. Bom, como isso aqui a gente já fez com Polyline, não tem drama para agora, né? A gente calcula na boa. Então, ó, acionando aqui em Utilities o comando Mystery de novo, que na verdade não precisa entrar lá não, se a área já está aqui em cima, já vai usar ela direto, tá? Aí, vocês vão perceber que aqui embaixo tem uma opção chamada Object. Estão vendo? Escolhe essa opção de Object.
Aí acabou o drama de clique, não tem clique nenhum, ó. Um pick box para você selecionar. Você clica na polyline que fez a sua área. Perfeito, ele já calculou tudinho aí, automático. Vou de novo. Então acompanha com calma, tá? Olha para cá para a gente ver. Bom, você tem certeza que o que você pegou não foi distance, foi área, certo? Lá embaixo não apareceu objeto para você? Se não apareceu, clica com o botão direito que vai aparecer. Apareceu, né? É porque provavelmente sua linha de comando, alguém fechou ela e aí você está sem ela. Tá? Depois, com calma, para a gente não perder conteúdo, eu te mostro isoladamente como é que você brinca disso daí, de botar. Escolhe o objeto, aí você vem aqui, ó, clica direto no contorno que ele já calcula. Poxa, mas não era polyline no objeto. Ainda tem outra situação. Eu não queria esse negócio todo colado, eu ia dar uns offsets para cá, eu queria que esta linha estivesse isolada. Como é que eu faço? Ou se não, o projeto é gigante, veio tudo inline, mas eu quero dar só um clique para calcular como é que eu transformo em polyline. Então vamos ver as duas coisas. Estando em polyline, eu quero que vire tudo linha. Como é que eu faço? Simples. Selecione o objeto que está aqui. Tudo ok? Perfeito? Vai aqui na via... Desculpa, não precisa entrar aqui não. Tá vendo uma caixinha toda explodida aí, no desenho? É o comando explode. Aciona ele, pronto. Ele já explodiu. Virou tudo um objeto só. Desculpa, viraram vários segmentos, né? Vários objetos. Tranquilo até aí, gente? Vou avançar. E o contrário. Comando, gente, nos AutoCADs antigos, tinha um monte de sequência de comando para fazer isso. Desde a versão, acho que 2012, mais ou menos, acho que é da 2012 para cá, não tenho essa lembrança, que eu já não mexo com as antigas faz tempo, que a gente só pediu um comando, dá um enter e ele faz, que é o join. Você escolhe. Eu acho complicado ficar entrando aqui dentro para acionar join. Acho mais lento. Então, ó, seleciona o projeto inteiro. Se quiser ir pelo menu, beleza. Se não quiser, J é atalho para join, juntar, fácil de memorizar, né? Juntar com J. Então, ó, digita J e dá um enter. Acabou. Já virou tudo polyline, ó. Fácil, né? Isso já foi muito mais complicado que nos AutoCADs antigos, tá? Deu? Vou adiante então, tá bom? A gente já viu essa coisa aí. Professor, na hora, por exemplo, que eu acho luta, eu quero transformar toda de uma construção, e aí eu quero fazer mudança de parede, onde eu precisa de exato. Eu faço muito isso. Eu quero começar a criar uma sequência aqui para fora. Eu sou paisagista também, então o que é que eu faço? Eu vou fazer um jardim aqui fora, mas eu quero paralela a essa parede aqui. Eu explodo elas todas e começo a dar offset aqui, ó, para poder criar o meu jardim nessa área. Então isso é legal. Sim. Eu não falei de ferramentas básicas de modificação de objetos não, né? Como Move, Rotate, Scale, essas coisas. Então bora ver isto. Vai ser resumidão, viu? Aí vocês me corrijam se tiver rápido demais, porque eu estou entendendo isso como tipo uma revisão de reforço. Gente, o procedimento básico ele tem que ser compreendido para você não errar. Entender o basicão que dá a gente para aprender com o Move, o restante todo mundo raciocina do mesmo jeito, que aliás, para todos os comandos da aula que vem em diante, vai ser sempre com essa mesma lógica. O AutoCAD, quando vai modificar um objeto, a primeira coisa que ele quer saber é quem é esse objeto. Você até pode dizer primeiro qual o comando e depois quem é o objeto, mas aí você tem um ônus de ter que dar um enter. Lembram disso da aula passada? Então, o mais inteligente quando o comando permitir é pegar primeiro o objeto, depois o comando. Porém, tem comandos que não dá para pegar primeiro o objeto. Aí, nesse caso, você é obrigado a fazer no único procedimento possível. Mas todos que eu vou ensinar hoje, dá para pegar primeiro o objeto. Então, o primeiro é pegar o objeto. A ação que eu quero fazer é mover, que são... Espera aí que eu lembrei que tinha um negócio aqui, Shift. E eu, como sou uma pessoa tecnológica, eu gosto disso aqui, ó. Pronto. Aí tem Move lá, né? Aí essa setinha apontando para todo lado. Como é que funciona? Acionei Move, aí ele pega, especifica o primeiro ponto, é um ponto base.
Gente, o ponto base no comando move, ele é alguma coisa que normalmente está próximo da área que você quer mexer. E se é com precisão, é exatamente num dos pontos, utilizando o snap. Se você está só movendo sem precisão, precisa neuroticamente procurar um ponto? Não precisa. Pega no meio ou aqui do lado que vai funcionar. Então, de onde o objeto parte? É isso que ele está perguntando, então é daqui. Segundo ponto que ele pede, para onde você quer levar? Clica no segundo ponto. Parece bobagem, né? Para vocês que já viram, mas tem gente que chega lá no finalzão montando prancha, entregando um projeto complexo, não sabendo quem é que vai dizer primeiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vejo gente lá na minha sala, lá do fim de semestre, fazendo isso. Que já viram a tocada, já faz não sei quantos semestres. Faz assim, ele acionou, selecionou o objeto, aí pegou, vou até botar aqui. Pegar alguém aqui para me ajudar. Pronto. E aí acionei o move. Aí ele perguntou, de onde você quer partir com o objeto? Será que a pessoa está pensando em levar esse objeto para cá, tá? Para cá. Aí, como ele está pensando para cá, ele já pensou no para onde, quando o AutoCAD quer saber onde é o de onde. Estão entendendo a lógica? Aí a pessoa pega o objeto aqui, aí ele clica aqui. Aí o AutoCAD agora pergunta para onde, e a pessoa pega e diz o de onde, que é o contrário, né? E aí ela leva o mouse para cá. Aí daqui a pouco ela olha, eu perdi meu projeto. Para onde é que ele foi? Aí eu me chamo. E aí quando eu vou olhar, o projeto está fora da tela. E às vezes eu olho e não lembro o que é isso que aconteceu, tá? Se eu esquecer, vocês já sabem, é porque errou move, pode acontecer isso mesmo, tá? Aconteceu já, no tempo que eu dava aula para o curso de design, o pessoal adorava botar vaso sanitário a tipo 1 quilômetro da casa. Era escorrendo pra caramba. Eu abri o projeto, abri assim, mas rapaz, olha, não pode ter dor de barriga ninguém nessa casa, porque a 1 quilômetro ninguém vai buscar. Então, fica atento para isso, tá? Professor, o meu eu estou selecionando, estou colocando os dados, mas quando eu for direcionar ele abre uma tela quadrada. O que é? Abre uma tela, cadê a tela quadrada? Escolheu o move? Move. Para que você quer ver? Não. Pelo contrário, nesse momento não. Não tem. Rolou, né? Seguinte, move funciona igualzinho a copy. Qual a diferença? Que o copy mantém o objeto original e faz cópias. Selecionei o objeto, escolhi copy, vou clicar próximo do objeto. Agora ele perguntou para onde? Eu vou colocar aqui. No caso do copy, tem uma curiosidade aqui que eu acho interessante, que é o seguinte. Primeira coisa, copy fica copiando indefinidamente até que você dê ESC, né? Às vezes o que você quer fazer é uma cópia precisa pegando um ponto exato. Aí, o seu desejo é pegar este objeto aqui e fazer com que esta quina superior esquerda dele coincida com a inferior direita deste cara. Só que aí o camarada pega e faz assim, ó. Acionei o objeto, acionei copy, e aí eu pego, clico aqui embaixo. Se eu cliquei na inferior direita para encaixar na inferior direita deste outro, eu vou conseguir fazer com precisão? Impossível, né? Então já tinha que partir do ponto aqui, ó, exatamente da superior esquerda, porque aí seria possível compatibilizar. A mesma coisa não seria possível se a minha precisão fosse colocar aqui, né? Então tem que ter atenção só para isso na hora de usar copy, pensando em precisão. Tudo claro até aí? Outra coisa importante, o comum quando a gente fazer cópias é ter um objeto aqui e fazer outro igual, mas nós estamos trabalhando num software de precisão. A gente quer as coisas exatamente na medida. Por exemplo, 3 árvores, uma aqui, outra afastada 1 metro, outra afastada mais 1 metro, outra mais 1 metro. Como é que eu faço? Quando eu quero copiar um objeto com a direção exata, gente, para quem depois quiser treinar, tiver esquecido, além do vídeo, na apostila está escrito assim, como copiar um objeto com a distância conhecida entre a cópia e a origem. Está passo a passo tudo isso que eu estou ensinando agora. Só voltar lá e revisar que vai rolar, tá bom? Puxei para o lado, tanto faz se tem polar ou outro, tá? E tanto faz se está dynamic ligado ou se não está. O importante é ter um dos dois. Puxei para o lado,
E aí eu vou digitar a distância que eu quero. Por exemplo, eu quero afastar 2 metros. Digito 200, Enter. Pronto. Se eu quero outra a 4 metros, aí eu vou digitar 400, Enter. E ele vai fazendo. Eu posso só ir digitando a medida que eu quero, 200, 400, 600, dando Enter, e ele vai fazendo várias cópias com um intervalo reconhecido em termos de distância. Rolou? Vou adiante, tá? Rotacionar um objeto. Rotate funciona da seguinte maneira. Quer o objeto original e acionei o rotate. Para o rotate é interessante um eixo de rotação. Se eu colocar o eixo de rotação no meio, ele gira ao redor dele mesmo. Se eu colocar pelo canto, ele vai dar uma deslocada. Então, normalmente, ele pega mais ou menos pelo meio. Cliquei no meio. Aí eu tenho duas maneiras de fazer. Depois que eu cliquei, se eu tiver polar ou orto ligado, eu vejo uma das sugestões de ângulo dele e clico. Já rodei. Mas eu também posso fazer da seguinte maneira. Vou te fazer aqui. Escolhi ele, rotate, clico de novo. Normalmente a gente clica no meio, né? E eu posso digitar. Vou digitar aqui, por exemplo, menos 45, Enter. Eu acabei de desfazer a rotação que eu apliquei agora com o polar, que era com 45 graus. Tá? Vou repetir o procedimento para rotate. Seleciono, escolho rotate, clico num ponto qualquer que é o eixo de rotação, giro o mouse para a posição que eu quero, se eu estiver com a ferramenta ligada, e clico para finalizar. Se não quiser com a ferramenta, seleciono, rotate, clico em qualquer lugar e vou digitar o valor que eu quero. 45, por exemplo, Enter. E ele vai me obedecer. Ok até aí? Só mais um, antes da gente ir para um, que é um pouco mais difícil, mas é utilíssimo em projeto para vocês. Em vez de ter que fazer o projeto todo de novo, no caso de uma reforma, você aproveita o que tem, só reestica e chega num resultado diferente. O Command Scale, ele serve para alterar o tamanho proporcional aos objetos. Cuidado para não pensar que Scale serve para mexer em escala, que não serve, tá? Porque a tradução ao pé da letra não é a mesma para a gente. Selecionei este objeto e ele vai pedir aí eu acionei Scale, que está bem aqui, ó, logo abaixo do Rotate, 2 ícones abaixo do Rotate. Ele pede também um ponto base. O ponto base, gente, é a referência através do qual ele vai crescer ao redor. Se ele estiver crescendo, ele cresce fugindo. Se ele reduzir, ele reduz buscando esse ponto. Depois que eu digo ponto, o que o Scale quer saber é um fator de escala. Valores iguais a 1 é a mesma coisa, não muda nada. Maiores que 1, eu estou aumentando proporcionalmente. Menores que 1, eu estou reduzindo. Se eu digitar, por exemplo, 3, eu aumentei 3 vezes o tamanho do objeto. Ou seja, eu multipliquei a medida atual, que era de 100, por 3, deu 3 metros. Mas eu também posso reduzir. Vamos supor que eu não sei exatamente a medida que eu quero, nem um fator exato. Mas eu queria que este objeto ficasse 1/4 do tamanho atual. O AutoCAD sabe fazer isso também, tá? Selecionei, escolho Scale, clico aqui, normalmente eu pego no meio, que é melhor. E ele perguntou, qual é o fator de escala? A gente pode digitar mesmo assim, ó, 1/4, que é 1/4. Ele entende e bota 1/4 do tamanho atual. Deu? Que bom. Esses aí tudo facinho. Vamos para um? É fácil também, só é mais difícil, talvez, para alguns entender. Aperta a rodinha aí, arrasta para o lado, volta lá para a esquerda e vai para aquela plantinha lá da churrasqueira que a gente viu lá no início, que é o traçado básico dela. Não precisa engrossar igual eu estou fazendo aqui não, tá? Botei assim só para que vocês deem conta de enxergar o que está passando aí. Vejam, eu tenho aqui uma sequência de paredes com interrupção de uma passagem aqui, um vão, semelhante a uma porta. E aí o meu cliente falou para mim que ele quer que tanto este banheiro aqui fique mais largo, quanto essa bancada também, e quer reduzir o tamanho deste depósito que tinha atrás. Ou seja, ele quer que todo esse grupo que está aqui estique e vá para lá. No primeiro momento, eu posso querer fazer o seguinte, ó. Primeiro tem um monte de linha aqui, né? Não dá. Se for baseado no que eu ensinei até agora, eu ia explodir para depois
pegar esses objetos, mover, aí vocês já sabem que move dá para botar uma distância exata, né? Vamos supor que eu estivesse querendo aumentar isso aqui 1 metro. 100, Enter. Mas eu ia mover pedaço por pedaço, e depois ia ter que tentar arrematar tudo isso. Vocês já tiveram aula, mas eu não vou adiantar isso agora. Poderia depois dar trim ou dar fillet para poder corrigir essa bagunça que rolou. Mas ia ser um saco, né? Linha por linha, buraco por buraco, ninguém merece tudo isso. O ideal era um comando que pegasse tudo isso e esticasse para lá, sem interferir na composição original. E tem. Mas vamos primeiro entender a lógica dele antes da gente executar exatamente ele. A lógica é o seguinte. Quando a gente seleciona um objeto, aparecem nozinhos. Tá? Para que servem esses nozinhos? Eles são chamados grips no AutoCAD, G-R-I-P-S, tá? Como você apaga o projeto? Manda desfazer, mas você acabou. Reduz o zoom para você. Aí. Ah, dá um zoom, cadê? Aqui, ó. Isso, vai lá, vai lá. Aí, rolou. Sim. Se serve para esticar, eu já vou avisar vocês, ó, que eu poderia fazer. Quem já é usuário de CorelDRAW está acostumado com esse procedimento, ó. Pegou os nozinhos, clica no nozinho desse, ó, puxa para o lado, coloca 1 metro, que ele vai. Só que imagine, eu tenho vários nozinhos aqui para esticar. Se eu for sequência por sequência esticando, vai ser um saco. Deveria ter um comando que pega todos os nozinhos de uma região e empurra tudo de uma vez 1 metro. E tem. É o stretch. Eu aconselho usar o orto, eu acho mais fácil, acho mais intuitivo. Stretch, gente, está abaixo do copy. Ele aqui, ó. Ok? Agora, ele tem uma particularidade. Stretch não funciona, até funciona, mas é mais difícil de executar. Portanto, eu vou ensinar para vocês o mais básico e prático para não ter erro. Mas vamos entender primeiramente que ele não seria adequado abrir uma janela do tipo contínuo, que é aquela que só pegando o objeto todo dentro. Ela tem que ser tracejada, ou seja, obrigatoriamente para o comando funcionar bem, o ideal é que a gente pegue a janela da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Porque se abrir a janela assim, ó, não vai funcionar. A janela tem que ser assim tracejada, ou seja, não funciona com azul, funciona com a verde. Deu, né? Então, ó, o que me interessa não é pegar objetos, é abrir uma janela que pegue todos esses nozinhos que estão aqui nesse encontro. Eu vou abrir uma janela que englobe isso. Eu vou pegar daqui, ó, para cá. O AutoCAD, depois que você der o clique, Enter, ele vai pegar esses nozinhos. Ele mostra como se tivesse pego o objeto todo, né? Mas ele não pegou, ele só pegou os nozinhos. Eu clico em qualquer lugar da tela, puxo na direção que eu quero e digito a medida. Eu quero 1 metro a mais. 100, Enter. Aumentei 1 metro. Não rolou? Vou fazer de novo devagar. Gente, esse comando é uma exceção daquilo que eu falei. Porque normalmente você tem que pegar primeiro o objeto, depois o comando, né? O stretch só funciona bem se pegar primeiro o comando. Então vou repetir. Primeiro, acionei stretch. Abri uma janela, ó, tem que ser exatamente aqui, puxando para cá. O importante, ó, que esteja englobado os nozinhos daqui de dentro. Aí, ó, dei o segundo clique. Pegou os objetos, né? Agora tem que dar um Enter. A gente tem que pagar o ônus desse, não tem jeito. O clique agora, gente, tem gente que fica neuroticamente buscando um ponto desses. Não interessa isso para o stretch. Qualquer lugar que você clicar, ele aceita, tá? Então vou clicar em qualquer lugar. Cliquei. Puxa o mouse na direção que você quer. Digita. Sim. Enter. Agora rolou, né? Perfeito. Entenderam, gente? Só para ter certeza que vocês pegaram mesmo, esse mesmo cliente, ele está enchendo o saco. Ele agora quer esse depósito maior para trás. Como é que a gente vai fazer o procedimento, então? Escolhe Stretch. Abre a janela, lembrando que nosso objeto aqui não é o objeto em si, são os nós. Tem que ser tracejado. Cliquei. Dou um Enter agora, né? Clico em qualquer lugar da tela. Puxo na direção que eu quero, que é para cima. Ele já vai mostrando o que está acontecendo, né? E digita a distância. 100. Enter. É massa, né?
Quando aprende do jeito mais prático. Facinho, facinho. Achou difícil, Catiúcia? Não, tá bom. Ah, bom. Achei que tá sério o que você estava falando. Deixa eu ver. Eu acho que ferramenta de modificação básica deu o suficiente pra gente. Dá só um tempinho que eu estou raciocinando aqui, se tem uma coisa importante. Só para a gente não perder esse finalzinho aqui que eu tenho de conteúdo, eu vou ensinar outra coisa para vocês, que vai ser útil ao longo da disciplina. Arrasta de novo mais um pouquinho dessa área que a gente estava brincando. Aliás, antes de arrastar, a gente dá um duro, porque eu não quero ser deformado não. Nós vamos testar daqui a pouco um assunto. Bota ele original, que daqui a pouco a gente vai estudar outra coisa aqui dentro. E agora, depois que ele voltar ao normal, andou, ó, setinha para trás, aí desfaz. É setinha aqui para trás para desfazer. Aperta a rodinha e vai lá onde a churrasqueira já está bonitinha. Deu? Deixa eu ver como é que ela está aqui e ver se é o que eu quero fazer da mesma. Gente, todo objeto no AutoCAD depois do pronto, ele é passível de modificação. Uma das maneiras é quando o próprio comando e o objeto tem alterações automáticas, ou seja, cliquei aqui no contorno desse ratch. O que acontece? Automaticamente as opções dele aparecem, eu poderia digitar e preencher aqui de novo. Não é todo comando que tem opção de alteração automática. A maioria dos comandos, a gente modifica ele selecionando suas propriedades. Para acionar a propriedade de um objeto, ó, com ele selecionado, você clica com o botão direito e vai lá embaixo em propriedades. Aí aparece uma pancada de coisas. Não vou me adentrar no que tem aqui dentro, mas só para vocês verem, dá para digitar qualquer coisa aqui, dar um enter e atualizar lá. Por exemplo, sei lá, o espaçamento está 60, eu queria que fosse 80. Pronto, aí eu só alterei sem precisar fazer tudo de novo. Todos os comandos, todos os objetos do AutoCAD têm essa possibilidade, tá? Então, evitem fazer tudo de novo se perceber que está tudo prontinho, que é só alterar algum detalhe. Eu usei esse como exemplo, mas tem várias outras coisas que dá para a gente alterar. Tudo ok até aí? Já que a gente já viu inclusive isso, vamos ver uma outra coisa. Olha só. Eu acho que deu para entender que isto que está aqui é um granito, né? É um hatch que queria representar o granito e ali um porcelanato. Só que aí, esse cliente maluco que eu tenho, ele achou muito feio e pediu para botar granito no piso do depósito. Mas aí eu não queria ter que desenhar tudo de novo. Eu queria aproveitar que já tem granito aqui e dizer assim, AutoCAD, sabe esse granito daqui? Faça ele aqui automático para mim e dá, tá? Que é através do comando de copiar propriedades. Aí no canto da tela de vocês tem um comandinho chamado Match Properties, que é um pincelzinho lá no canto, vocês estão vendo? No meu eu tive que abrir, mas vocês já está aberto aí no canto da tela. Todo mundo está vendo o pincelzinho? Então ele funciona assim, ó. Pegou o pincel, molha ele lá no balde e agora você vem, ou seja, clica no ratch que tem a propriedade de origem. Agora vem aqui, ó, na linha do contorno desse ratch de cá e clica. Pronto, já botei o granito lá. Dá um ESC. Vou de novo. Ah, quem quiser ir por atalho pode digitar MA, que é o atalho para esse pincel, tá? Match. M-A-T-C-H. Match, M-A. Então, ó, acionou o pincelzinho lá no canto. Aí você clica no objeto de origem. Vai na linha, porque eu estou mudando a da linha, não é a do gradient não. Clica na linha aqui, ó. E aí ele já transporta a propriedade. Já não vamos perder tempo num monte de coisa, né? Já estamos nos adiantando aí em alguns processos. Eu estou gastando tempo. Não rola, não?
Vai no livro. Nothing. Isso não tem com nada. Ele de novo, tá? Não tem. Nada. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que levar no seu projeto. Se é um caso que você tinha informado um outro também, né? Aí, tinha que ter realizado essa aula. A aula tem treino, assim você explicar, já pede para então, a gente vai estar mais definido. Porque senão você vai máquina boa é um Core i7 com 16 pode botar o vídeo com Core i7 um 8 GB. Agora você vê que ele é um Core i7 com 16. Quantos gigas de memória? Não, é uma boa parte. Gente, ó, deixa eu aproveitar o finalzinho aqui da aula para passar um aviso para vocês. Hoje eu peguei o nome de todo mundo. Quem eu não chamei e não anotei, até me dá daqui a pouco, porque a aula que vem eu vou fazer chamada, tá? E a gente precisa regular nossos horários aqui para poder evoluir. Então, 20 minutos depois do horário, eu vou fazer e quem estiver fora vai tomando falta. Faço no início, faço no fim, tem gente que gosta de sair cedo também, tá? Então, procurem chegar no horário por conta disso, porque eu vou começar a dar falta. E outra coisa, eu vou dar o conteúdo com quantas pessoas estiverem no horário que a gente está combinando agora, tá? Então, vai perder. E, por favor, se você estiver atrasado, tente não incomodar muito o colega. Tenta fazer o máximo para pegar o arquivo da aula rápido, sem atrasar o colega, porque eu acho injusto com o colega fazer isso, tá? Deixa eu ver se tem outra coisa que eu queria falar. Sim. Eu falei para vocês, eu estou achando que na aula passada eu ter sido pego de surpresa com o fato de vocês não estarem bem em AutoCAD. Eu não sei se eu falei correto sobre a avaliação, porque eu estava falando da avaliação do pessoal do terceiro semestre, e eu acho que eu falei a mesma coisa para o segundo. Eu falei para vocês sobre nossa prova que tem intermediária aqui no meio da disciplina. Então, se eu não falei, me desculpe, eu vou corrigir agora, porque é diferente desse semestre para o do terceiro. Quando eu chegar em um determinado ponto de conteúdo, eu vou fazer um recolhimento de aprendizado. Então, eu vou chegar aqui em sala de aula, a gente vai fazer uma provinha, eu vou passar um ambiente bobo, vou passar um quartinho, quadradinho, com os móveis dentro, com uma porta e uma janela, e vou mandar vocês colocarem dentro de uma prancha, colocar uma cota e escrever um texto. Ok? É isso que vai ser a prova. Já estou adiantando o que é a prova para vocês irem estudando. Só que aí vai botar um hatchzinho colorido desse, tá bom? É por aí que vai rolar a prova. Então, estejam de antemão avisados. Essa aula ainda não rolou atividade, mas isso eu já falei que vou cobrar, né? Toda vez que eu passar atividade na outra aula, vocês vão chegar, vão parar na primeira máquina, ou a gente vai eleger uma aqui que fique livre, acho que vai ser essa, que a maioria das aulas fica livre essa, acho que é porque o outro professor usa ela, né?
Então, vocês vão chegar e vão salvando aqui. Quem quiser mandar ela por e-mail no dia, pode mandar. Passou de meia-noite, só vou receber descontando ponto. Tá? Passou de uma semana, já vai valer menos ponto. Depois de 3 semanas, eu não recebo mais a atividade, ela já vale 0, tá? Então vai acumulando. Alguma dúvida do nosso papinho de aula de hoje? Então vamos fazer a chamada. Oi? 7h30? Gente, o horário normal da aula é 7h20. Então eu vou dar 20 minutos, 7h40 e aí a gente começa. Tá bom? Esse arquivo é pra gente mesmo ou não? Se quiser, pode. Mas não precisa salvar nada, porque o que eu vou fazer a aula que vem não depende do que eu mexi hoje. Tá? Então não salva não. Mas se quiser copiar para ficar brincando, entendendo, sei lá, leva ele. Ramon, Rafaela, Simone, Tainá, Renato, Yara, Felipe, Thalita, Angélica, Kate, Thaís, Janaína, Daisy, Rodrigo, Everson, Alex, Renan, Elias, Elton, Fernanda, Renata, Luíla, Samuel, Weslane, Mônica, Gabriela. Teve alguém que eu não chamei? Como é o teu? Micaele. Opa. Micaeli. De quê? Com I. L-I. Pedrosa. Aula que vem, passou do horário, já começa a tomar faltinha, né? Ou torcer para eu me atrasar também, que de repente consegue chegar. Mas eu raramente me atraso. Eu sou muito divertida. Vai lá agora? Você quer tentar. As máquinas estão trocando assim, indicando você vê as máquinas. Que está com defeito? Você colocou? Ah, massa, vou lá ver. Vou tomar nota agora. Obrigado, viu? Aqui embaixo, ó. Vem cá, vem pra você. É mais fácil lá no notebook, né? Aqui, ó, na roda dentada, ou lá em cima, quando ela tá lá em cima, mas a sua só tá aqui embaixo. Ah, não, tá ali também. Entra aí na roda dentada. Não, na setinha do lado. Aí. Aí muda pra Draft Annotation. Agora, como tu vai ser meu aluno 3D também, é melhor você botar 3D Modeling, de hoje não, mais pra frente, porque você vai utilizar para as 2 disciplinas. Lá pelo 3D Modeling também tem esses comandos básicos.
Eles mudam um pouco de posição, mas estão ali. Só mudou esse aqui. Só vai procurar em lugar diferente. Porque, por exemplo, linha, essas coisas que estão grandes aqui, no 3D Modeling, eles ficam aqui, ó. E ficam pequenos, eles não são assim grandes. Onde que eu ponho? O quê? Ali, ó. Olha lá. Pronto, aí já. Normalmente eu não ensino desse jeito aqui. É porque é uma recuperação. Tá? Normalmente é